Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso HFC Cast. Muito feliz em ter você aqui, acompanhando a gente que sempre traz muitas informações para vocês, para falar mais sobre saúde, qualidade, bem-estar. E hoje nós vamos falar dele, do nosso coração. Como anda o seu coração por aí, hein? Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Joaquim, cirurgião cardíaco. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja bem-vindo ao HFC Cast. Muito obrigado, Mônica. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Doutor, e a gente falando de coração, quando a gente fala de coração, a gente fala assim, meu Deus, é a principal máquina do nosso corpo. Quando eu tenho qualquer dificuldade com ela, meu Deus, eu vou morrer. Exato. Tem muito disso, doutor? Muito. E inclusive, né, na minha área, né, que é cirurgia cardíaca, esse medo eu lido todos os dias, né? Não só com o paciente, mas também com a família, né? Porque quando, eventualmente, o cardiologista já tem uma conversa prévia, né, com o paciente, olha, provavelmente o senhor vai precisar de uma cirurgia cardíaca, é muito comum o paciente, a família chegarem no consultório morrendo de medo, apreensivos e realmente achando que é o Parece fim que é uma da linha. sentença de morte. Precisou de cirurgia porque o coração já não tem mais o que fazer. Exatamente. E isso daí talvez difere um pouquinho de outras especialidades justamente pelo que você começou abordando, né? É o órgão vital, é um órgão vital. Sim. Então, permeia o imaginário. E aí, durante a conversa, a gente vai falando da cirurgia, vai explicando da segurança, vai explicando de como ela é feita, e a gente percebe nitidamente que os pacientes vão se aliviando, né? Bom, e assim, tem histórias hilárias do consultório, né? Eu tenho pacientes que eu acabei, mesmo eu explicando tudo e o risco da cirurgia, hoje nós temos aí um risco em torno de 1%, 1,5%. Nossa, é baixo assim? É claro, veja só, é claro que é sempre individualizado, dependendo da cirurgia, dependendo do paciente, das comorbidades, né? Uhum. Mas vamos pegar no geral, 1%, 1,5%, e mesmo eu explicando isso tudo, ele falou, olha, doutor, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu consigo esperar uns 15 dias, eu preciso acertar os papéis, e aí a esposa, ele quer passar tudo no nome dos filhos, mas, né? Eu falei, tudo bem. Bom, obviamente... E já tinha conversado, dizendo... Tudo. Obviamente, ele teve o tempo que ele precisou, operamos ele e voltou, ótimo. Olhou para mim e falou assim, que enrosco o senhor me arrumou. Eu falei, eu? Ele falou, não, passei tudo para os meninos, eles não querem me devolver nada. Mas, doutor, isso é real? Eu já ouvi histórias de que a pessoa ia passar por uma cirurgia. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma blogueira aqui da cidade dizendo que o pai precisou passar por uma cirurgia cardíaca e, por conta disso, chamou para explicar tudo da empresa, para passar tudo, senha de banco, senha de e-mail, de aplicativo, enfim, senhas de tudo, porque não sabia se ia aguentar. Exatamente, mas isso é muito comum e eu entendo, né? E eu costumo conversar com os pacientes e dizer, assim, olha, eu entendo tudo isso, né? Hoje eu me vejo muito menos como um cirurgião técnico, é claro que a técnica existe, e muito mais como uma pessoa que vai ajudar uma pessoa e uma família a passar por um momento de tensão, né? Então, a gente procura, não só eu, né, toda a minha equipe, dar todo o suporte necessário para que eles consigam passar por essa fase e entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que é possível fazer essa cirurgia. Recuperação é muito difícil, doutor? Olha, a recuperação... De maneira geral, eu sei que são vários procedimentos, a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas de maneira geral. Não, ela é uma recuperação tranquila, ela exige alguns cuidados, né? Mas é uma cirurgia, vamos falar, por exemplo, de dor. Ela dói muito menos no pós-operatório do que a pessoa acha que vai doer, né? E é claro que a dor é individual, mas é muito comum o paciente ter dores muito leves, ou nenhuma, o que é ruim, né? Porque tem o lado de ser ruim, porque às vezes o paciente está tão bem... E ainda tem recuperação? Não, porque ele já quer... Fazer atividade física, correr... Saltar de paraquedas. Que é grandes emoções já, para ver se o coração ficou bom mesmo. Doutor Marcos Joaquim, cirurgião cardíaco do HFC Saúde, né? Já há quanto tempo trabalhando
com o hospital, doutor? 19 anos. 19, muitas histórias, né? Muitas histórias. E é interessante essa relação que a gente vai criando com o hospital, né? E não é porque eu estou aqui no HFC Cast, não. Isso aí é de coração. Eu me sinto em casa. Que bom. Né? Aqui é minha casa, é onde eu entro, eu estou à vontade, né? Conheço todo mundo. Veja, minha instrumentadora, nós estamos juntos há 19 anos, trabalhando juntos. Olha. Né? Então, muitas sintonia, pessoas, né? Sintonia, Sintonia muitos funcionários do hospital. Hoje mesmo, nós operamos uma funcionária do centro cirúrgico. Hoje eu estava entrando em cirurgia, ela parou, doutor, muito obrigado, já estou de volta aqui na Ativa. Isso é maravilhoso, né? Então, é um lugar que eu me sinto em casa, realmente. E só para pontuar, porque isso é importante. Né? É importante que todos que estão nos ouvindo saibam. Toda a estrutura necessária é fornecida. Né? Então, isso nos deixa muito seguros e muito tranquilos. Isso a gente fala de estrutura, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da evolução. Talvez esse medo, né? Estou mexendo com a máquina, estou mexendo com o coração, pode ser que eu não aguente, a minha sentença de morte para passar por uma cirurgia. Então, chegou na cirurgia, é o caso mais grave, né? Mas houve uma evolução muito grande nesses procedimentos, não é, doutor, nesses anos todos? Houve sim. O que acontece? Quando a pessoa ela tem algum... Vamos falar um pouquinho da cirurgia mais comum que nós fazemos, que é a cirurgia de revascularização do miocárdio, né? Que é popularmente conhecido como ponte de safena. Que né? é quando? Que é quando você tem uma obstrução, né, numa daquelas veinhas do coração que levam sangue para o músculo do coração, e ela tem um certo grau de entupimento por aterosclerose. Quando ela entope de vez, né? Então, se essa obstrução é de 100%, isso é um infarto. Tá? O que é um infarto? É quando uma determinada região do coração, uma determinada região de músculo, deixa de receber um aporte de sangue adequado. Né? Muitas vezes não, todas as vezes, essa obstrução ela vai progredindo. Né? E durante essa progressão, quando é diagnosticado, ou às vezes até no momento do infarto, você tem indicação. Eu vou falar um pouquinho dessa cirurgia aí para poder responder melhor a tua pergunta. Então, para cada paciente que tem uma obstrução de coronária, você vai ter um tipo de tratamento. Qual é melhor? Depende. Depende as circunstâncias para cada paciente, número de obstruções, local que essa obstrução está. Então, por exemplo, tem paciente que o melhor tratamento para ele é o tratamento que a gente chama de tratamento clínico, que é o tratamento com remédio. Tem paciente que o melhor tratamento para ele é a angioplastia, que vai no cateterismo e põe aquela molinha. Certo. E tem pacientes que o melhor tratamento é a cirurgia de ponte de safena. Então, não significa que é o mais complexo, o mais complicado, então vai ter que ser a cirurgia. Não é assim, puxa vida, eu estou num caso gravíssimo, então eu tenho que operar. Não. Popularmente no bico do corvo, eu né, doutor? doutor? No bico do corvo, eu vou operar. O meu caso não tem solução. E não é isso. Às vezes é o melhor, o procedimento cirúrgico seria a melhor solução. Tratamento. Hoje no hospital funciona muito bem, né? O que a gente chama de Heart Team, essa denominação não é nossa, isso é mundial, que é, como o nome diz, o time do coração. Então, é um empenho entre cardiologistas clínicos, o hemodinamicista e o cirurgião cardíaco decidindo qual é o melhor tratamento para o paciente, sem ninguém puxar, vamos dizer assim, no popular, a sardinha para a sua brasa. Não, olha, para esse paciente com essas características, com essa patologia, qual será o melhor benefício de tratamento para ele? Né? E isso quem ganha é o paciente e a instituição sempre. Muito bom. E falando dessa evolução, doutor, dentro até mesmo do hospital, teve-se, não só no hospital, mas como na cirurgia de modo geral, teve um avanço muito grande na tecnologia para essas cirurgias. Sim. Até para diminuir, para chegar nesse 1%, ou sempre foi assim, ou não, a evolução ajudou nessa redução dos riscos, enfim. Não resta dúvida. A indústria, né, a evolução da indústria, a evolução dos dispositivos que a gente utiliza, né, ela vai reduzindo os riscos. Né? É uma cirurgia extremamente segura. Então, vai se embarcando tecnologia nas cirurgias, né, onde o paciente ele fica
totalmente monitorizado e controlado. Então, por exemplo, a pressão arterial é uma pressão contínua que a gente tem. A monitorização eletrocardiográfica. Os anestesiologistas utilizam um dispositivo que possibilita que eles saibam exatamente o tanto de anestésico que é aplicado, sem que o paciente acorde e sem que deprima muito. As pressões dentro do coração, isso tudo é monitorado. A nossa circulação extracorpórea, oxigenador. Então, toda essa tecnologia embarcada, sistemas que salvam sangue. Então, hoje, a exceção é ter que transfundir numa cirurgia cardíaca. A regra é que não haja transfusão. Entendi. Entendeu? Já vai preservando, então. Vai preservando. E a tecnologia ela vem avançando, nós estamos falando em relação da segurança, né? Uhum. E hoje a tecnologia ela vem avançando em termos de recuperação, né? Então, por exemplo, se você numa cirurgia tradicional, você pede para o paciente, olha, são 60 dias até consolidar o corte que a gente faz no osso, são 60 dias que eu vou pedir para o senhor não dirigir, não trabalhar, dormir de barriga para cima, até a completa cicatrização. Hoje a tecnologia vem abreviando isso cada vez mais, né? Então, por exemplo, e isso a gente faz de rotina aqui no hospital. Então, o fechamento convencional da incisão cirúrgica era com fio de aço. Ainda é. É uma boa técnica? Claro que é. Uma ótima técnica. Usada, né? Já há muitos anos. Há muitos anos. Mas hoje tem um sistema de fechamento que são com placas de titânio, com parafusos bloqueados, igual é utilizado por neurocirurgião, em cirurgia de coluna, ortopedista em fraturas. Com esse sistema, eu volto a falar, claro que é individualizado. Cada caso é cada caso. Mas, normalmente, em 15 dias, o paciente está dirigindo, ele está retomando as suas atividades de trabalho, de lazer, brincando com os netos, com muito menos dor. Já é uma cirurgia que não dói tanto, mas com isso daí, o relato que a gente tem é que dói muito menos pela estabilidade que ele dá, né? Então, com 10, 15 dias, eu tenho... E a gente vai descobrindo essas coisas, né? Porque a gente recomenda e tem os pacientes desobedientes. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu tive paciente que foi para a academia com 10 dias. Né? Então, além de você preservar a segurança, você ainda devolve... Abrevia esse tempo de recuperação. Isso, você devolve ele para a vida normal, mais rápido. Agora nós vamos iniciar as cirurgias minimamente invasivas. Cirurgia, que é a tendência da cirurgia cardíaca, né? Quando a gente até vai falar da minimamente, quando a gente fala na cirurgia, que talvez cause esse impacto, né? Que tem esse mito, né? A cirurgia é muito complexa, e de fato, né? É complexa porque, né, exige muito, olha, uma equipe gigantesca, mas essa questão da abertura mesmo, né? Tem a abertura do osso aqui do peito, doutor, como é que funciona isso? Eu te conto. Mas antes eu vou falar um pouquinho de complexidade. Fale para mim. A cirurgia cardíaca ela é complexa. Né? Quando ela é classificada como uma cirurgia de grande porte e alta complexidade. Né? Mas não é por ser complexa que ela não é segura. Vamos fazer um paralelo com o avião. É complexo. Né? Extremamente complexo. O tanto de pessoas envolvidas para um avião estar no ar. Aquele peso todo. E o tanto de pessoas envolvidas para que aquilo... Né? A gente pensa só no piloto. Mas não é. Mas não é. E a cirurgia cardíaca também, ela tem a complexidade. Mas assim como o avião, ela é extremamente segura. Né? E essa incisão, normalmente nós fazemos uma incisão no tórax, né? Que a gente precisa cortar esse osso chama-se externo. Né? Então a gente precisa fazer um corte. E isso causa um grande impacto, né, no paciente. Mas não é por isso, para a gente poder abordar o coração, não é por isso que ela tem um risco maior, né, no geral, de uma maneira geral. Mas é isso que faz com que a recuperação seja um pouco mais demorada. E é aí que esse sistema de fechamento entra. E aí também que as cirurgias minimamente invasivas entram. E como que funciona, doutor, quando a gente diz minimamente invasiva, né? Para as pessoas poderem entender no geral. Sim. O conceito de minimamente invasiva, ele não é só na extensão do corte, não é?
Então, por exemplo, numa cirurgia cardíaca, pegar a ponte de safena minimamente invasiva, o nosso sistema de canulação é diferente. Ele é por punções na perna. É feito um cortezinho pequenininho do lado do tórax para abordar o coração, sem a necessidade de cortar o osso. Então, você faz essa cirurgia com... são materiais especiais, cânulas especiais, específicas para isso, e com 3 dias a pessoa está de alta do hospital, 2, 3 dias de alta do hospital, e 9, 10 dias está totalmente entregue à sua vida, né, cotidiana, normal. Voltando à rotina normal. Voltando à rotina normal. E no HFC, esse tipo de cirurgia vai começar a ser feita? Vai começar a ser feita, né? Nosso material já chegou. Na verdade, a gente já faz algumas cirurgias minimamente invasivas, mas ainda era restrito. E hoje, com essa aquisição de material pela equipe, a gente vai conseguir ampliar. Doutor, e quando a gente fala na cirurgia minimamente invasiva, todos os casos vão poder ou não? Também é particular, é individualizado essa escolha? É bem individualizado, né? Abrange bastante patologias, bastante cirurgias, mas ele é individualizado. Ainda falando um pouquinho de tecnologia, e puxando esse gancho para o assunto, é a história da válvula transcatéter, que é popularmente conhecida como TAV, né? Que nós fazemos de rotina aqui no hospital, juntamente com a equipe da hemodinâmica, né? Fazemos em conjunto, né? Ela é uma tecnologia maravilhosa que veio para ficar. Ela não está indicada para todos os tipos de pacientes. Então, o meio de comunicação é maravilhoso porque ele expande o conceito e aí a hora que ele chega no consultório é que a gente filtra e individualiza para cada caso, né? Então, por exemplo, hoje, né, a tendência é que se amplie, mas hoje a TAV, que é uma substituição da válvula do coração, sem precisar de corte, né? Geralmente a gente faz pela virilha, ela é indicada para um paciente cujo risco da cirurgia é muito alto. Então, normalmente são pacientes octogenários, né, acima de 80 anos, frágeis ou com bastante doenças associadas, né? Então, a gente opta pela TAV. Por esse tipo de cirurgia. Exato. O que é interessante e importante deixar esse conceito é que o arsenal está aumentando, né? Aumentando muito, graças à capacitação médica, graças à indústria que avança, as pesquisas. Então, o paciente, hoje, a gente consegue escolher o melhor tratamento para ele, né? Porque, veja só, não é que, por ser minimamente invasivo, seja a TAV, seja a cirurgia, que não tem risco, né? E quando a gente vai ver os riscos, eles são muito parecidos, né? Mas a gente individualiza os melhores resultados. A recuperação. A recuperação, a própria abordagem, né? A melhor maneira de tratar aquela patologia. Eu estou falando mais que o homem da cobra, mas eu vou falar mais uma coisa. Fale para nós. Pode falar, que a gente quer saber. Eu estou curiosa aqui. Eu vou falar mais uma coisa. Espero não precisar de cirurgia cardíaca, mas se precisar, não vou ficar tão nervosa assim, né? Sim, exato. Você já vai tranquilo. Nem eu, nem os ouvintes aqui. Não, mas é que, para falar de cirurgia, né? Da abordagem da cirurgia, é importante que esse conceito fique. Muitas pessoas, por medo, seja da cirurgia, do cateterismo, de ir ao médico, ela perde a janela, né? Porque cada doença, cada patologia, ela tem uma janela de abordagem terapêutica, seja com tratamento, com remédio, seja com angioplastia, seja com cirurgia. Essa janela seria o tempo certo para iniciar? É o tempo ideal. O tratamento. É o tempo ideal para você fazer. Vou falar no meu caso, no nosso caso aqui, da cirurgia. Então, você pega, poxa, muitas cirurgias cardíacas, o músculo do coração, a função dele de bomba, está preservada. Você vai operar para não ter danos ao coração. E muitas vezes as pessoas, por medo, elas vão postergando, o coração vai sofrendo. E aí dá para operar? Eventualmente dá, mas são condições diferentes.
Então, talvez a mensagem seja assim, ó, não deixa o medo te atrapalhar. E tem muito medo, doutor? Se eu fosse fazer, eu ia ficar com muito medo. Mas é Não porque... fala assim, doutor! Não é, porque o medo, ele é natural nosso. É nosso. É né? do desconhecido, né? É do É o medo do desconhecido. desconhecido. É por isso que a gente está trazendo o doutor aqui para a gente tentar imaginar um pouco. Eu já estive presente numa cirurgia por conta da minha profissão como jornalista. Realmente, de arregalar os olhos, assim, né? Sim. De acompanhar ali perto. Tinha os movimentos onde eu podia chegar até para poder gravar, enfim. Mas, para quem nunca viu, né, e o próprio paciente também não vai ver, porque ele está ali, né, anestesiado, é tudo na imaginação, né? Quando fala assim, vai abrir o osso para poder chegar no coração, para fazer não sei o quê, para trocar a válvula. Então, olha a imaginação. Aí é o desconhecido. E aí o medo vai ficando gigantesco. Por isso que a gente trouxe o doutor aqui para a gente tentar entender um pouco mais, né? Esse medo, e essa pergunta é muito comum no consultório, é assim, ó, o senhor tira meu coração, põe numa bandeja e resolve opera, a situação depois, dele. né? Olha só como vai Crescendo. o imaginário, o né? imaginário. Eu costumo falar, não, a gente deixa ele quietinho no lugar dele, lá encaixadinho, do Mas jeito tira, que Deus doutor? fez. Não. A gente deixa ele quietinho lá. Deixa ele quietinho lá. Quietinho, bonitinho. Doutora, quando a gente diz casos de procedimentos cirúrgicos, quais são, então, essas doenças que podem levar à cirurgia cardíaca? Para a gente entender. O doutor citou a primeira, né, que foi a obstrução, que é o mais comum. Mas e as outras, né? Para a gente entender. Eu sei que devem ser várias, mas algumas para a gente poder... Claro. O coração é composto, na constituição dele, de músculo, essas veinhas que nós falamos, né, que são as coronárias, válvulas, e logo que sai do coração é uma artéria, que é a maior artéria do corpo, que é a aorta, que é ela que já começa a levar o sangue que sai do coração. Então, nós temos, assim, bem resumidamente, as cirurgias de coronárias, né, de ponte safena, cirurgias de válvula, né, tanto válvula aórtica, válvula mitral, que são válvulas que estão dentro do coração, as cirurgias da aorta também, e as cirurgias de defeitos congênitos do adulto, a gente também faz. E, ao lado disso, não menos importante, toda a parte de estimulação cardíaca artificial, que são os marcapassos, que a gente também faz as cirurgias. Então, por exemplo, as válvulas, com o passar do tempo, elas podem perder a sua função, a sua capacidade de direcionar o fluxo do sangue. Seja porque elas vão endurecendo, né, e aí a abertura fica reduzida, ou porque elas desabam. E aí a gente precisa ir para a cirurgia para ou trocar essas válvulas, colocar uma prótese no local, ou fazer uma plastia, né, entre aspas, aí, consertar a válvula. A aorta também. Existe a cirurgia mais comum da aorta é o aneurisma, né? O que é o aneurisma? A aorta ela vai aumentando de tamanho, né? Qual que é o grande risco? O grande risco é a ruptura. Se essa aorta se rompe, é uma morte imediata, não dá tempo de fazer nada. Então, quando diagnosticada... É uma pressão, como se fosse uma pressão, doutor? Você imagina que a aorta ela tem um diâmetro, imagina ela como uma mangueira. Certo. Né? E à medida que ela vai aumentando de tamanho, é como se a gente estivesse enchendo uma bexiga. A parede vai ficando mais fina. E ali ela está recebendo todo o sangue que sai do coração com uma pressão. Então, você tem uma pressão ali. Com uma parede fina, ela pode se romper. Né? Por exemplo, essa é uma cirurgia totalmente curativa. Você resolve, você retira esse aneurisma. Né? E que ela tenha o tempo certo. Né? Porque se romper, 90% dos casos não consegue fazer, não consegue chegar ao hospital. Né? E tem as cirurgias de marca-passo, como eu falei, né? Que são quando tem a gente chama de bradiarritmia, né? Que é quando o coração tem alguns bloqueios elétricos e ele começa a bater mais devagar. Então, isso é indicado um marca-passo para poder sincronizar esses batimentos. Né? Também tem outro dispositivo, que é para quando tem
arritmias aceleradas, né? E aí você precisa pôr esse marca-passo, que a gente chama de cardioversor desfibrilador. Esses são colocados para quando a arritmia leva a um risco de morte súbita. Então, isso tudo a gente faz aqui no hospital de rotina. No caso da arritmia, eu pergunto, tem um tratamento medicamentoso, né, para tentar esse controle. Aí, quando o medicamento já não resolve, é que entra no caso cirúrgico? É que a arritmia, quando a gente fala... Que é esse descompasso aí do coração? Isso. Só que a arritmia, ela tem uma infinidade de tipos. Então, eu arriscaria dizer que é uma pequena percentual que vai precisar das arritmias que vai precisar da cirurgia. E aí eu comecei a imaginar aqui todas essas divisões, né? Como o doutor foi... há casos em que tem problemas em duas dessas partes, assim, de uma vez só? Sim, são as cirurgias combinadas, né? Então, você pode ter, por exemplo, assim, o fechamento de uma válvula, que a gente chama de estenose, porque nós médicos também vamos dando nome bonito para as coisas, né? Mas eu gosto muito, que nem o doutor, dá um nome bonito, mas depois traduz pra gente, né? Porque senão fica difícil A gente não de entende, entender. né? Então, a gente pode ter, por exemplo, assim, esse fechamento da válvula, que a gente chama de estenose, com indicação de trocar, e obstrução nas veias do coração. Então, a gente vai para uma cirurgia combinada. A gente fala que é uma cirurgia combinada, que é o quê? São, entre aspas, aí, 2 cirurgias num único tempo cirúrgico, né? Você troca a válvula e coloca as pontes e safena. Pode acontecer de você ter que trocar 2 válvulas do coração, né? Então, isso acontece sim. Aí o medo aumenta mais ainda, né, doutor? Falando, 2 válvulas. É uma cirurgia combinada. Combinada. E, doutor, quando que, então, tem que ir para o transplante? Que o coração realmente não tem mais o que ser feito. Quando se chega nisso? Ou qual tipo de doença que pode acarretar chegar nesse ponto do transplante cardíaco? O transplante... A causa que leva ao transplante é a insuficiência cardíaca, né? O que é a insuficiência cardíaca? É a incapacidade do coração bombear o sangue de uma maneira adequada. O que pode levar à insuficiência cardíaca? São várias doenças. Por exemplo, doença de Chagas. Por exemplo, uma miocardite, que é uma inflamação, né, do músculo cardíaco. Vamos pensar numa hipertensão descontrolada durante anos, décadas, pode chegar. Doenças metabólicas, então, autoimunes, isso tudo pode levar a uma insuficiência. Uso de drogas, né? Uso de álcool, uso de drogas, leva a miocardite, que pode levar à insuficiência cardíaca. E que, em última instância, pode precisar de um transplante. Por que última instância? Veja que, como nós estávamos conversando aqui, a indústria farmacológica também avançou muito. Então, hoje você tem um arsenal de medicamentos que consegue controlar muito bem e com bastante eficácia os casos até chegar a um transplante. Uhum. Mas quando isso daí já não há mais resposta ao tratamento medicamentoso, eventualmente marca-passos que conseguem ajudar, aí tá indicado o transplante cardíaco. E aí a pessoa, quando está nessa indicação, tem algum paliativo até conseguir que seja realizado esse transplante, em alguns casos? Todos eles estão em tratamento medicamentoso otimizado. O que acontece é que, eventualmente, há uma piora. São aqueles pacientes que eles são internados, eles precisam ficar no hospital com o medicamento na veia contínuo, né? E, em alguns casos, inclusive com dispositivos de circulação assistida, que a gente chama, né? São dispositivos, são máquinas que o cirurgião cardíaco instala para poder ajudar o coração a fazer o papel dele. E não dá mais para ele sair do hospital. Que são exatamente esses casos que entram como prioridade. Na fila para poder... Isso, porque a fila é única, né? E você no imaginário popular... pode-se furar a fila. Isso não acontece, né?
O que A gente teve, né, recentemente, né, polêmica, não foi? Foi Faustão, não foi? Isso, da cirurgia cardíaca. Exato. Que fez o transplante. Exatamente, mas Que isso, todo mundo falou, mas por que ele conseguiu tão rápido? Aí começam as especulações, Muitas, né, que, doutor? porque é artista, porque é famoso. Não, não é nada disso. É que há uma piora, pode ser um artista famoso, pode não ser, e ele entra numa lista de prioridade. E aí o que acontece? Você tem essa prioridade e precisa ver se vai ter um órgão compatível com tipo sanguíneo, imunologia, peso, altura, né? Então, muitas vezes você pode ter um paciente que ele está em prioridade, mas existe um órgão que não é compatível a ele. E ele acaba... esse órgão vai para a pessoa que é compatível a próxima da fila, que às vezes é a 12ª, porque tem 9, 10, 11 que não são compatíveis. Entendi. Então, é um assunto que gera um pouco de dúvidas e polêmicas, mas eu posso garantir que o sistema de transplante ele é muito sério, muito sério. Seguro, muito né? sério, seguro, não tem... Isso é importantíssimo a gente poder também trazer aqui e esclarecer. Mas aí, até a gente falando do transplante... Por favor. Oi. Só trocar a câmera. Essa aqui tá dando umas piscadinhas. Ah, tá bom. Pra gente não perder o nosso material. Tá. Um minutinho, por favor. Tá vendo, doutora? A gente falou demais. Puta vida, eu engatei uma quarta aqui. Tá Tem dó ótimo. de vocês. Tem mais água aí, doutor? Tem. Se quiser, tem mais lá. Agora deve estar mais geladinho um pouco. Mas não pensa que a gente Eu vai já não tenho mais nem assunto. Não pensa que a gente vai cortar, não, viu? A gente não corta nada, não. Não, tá bom, toca o pau. Vai-se embora. Vai embora. Ah lá, ao vivo. Ah lá, ao vivo. Deu sinal aqui já. Já deu. A gente já deu um salve para vocês começarem de novo. Vamos lá? Vamos. Foca em você mesmo, né? Pode ser? Pode ir lá. Então, quando a gente fala do transplante, isso é porque a pessoa chegou nesse estágio de ter que ser transplantado porque perdeu a janela, porque deixou acontecer, porque não foi em busca de um tratamento, doutor? Pode ter sido isso também? Pode ter sido isso e pode ser o agravamento da doença, né? Essa pessoa acompanha, essa pessoa fez tudo certinho, todas as terapias foram introduzidas em momentos corretos, mas a doença ela progride, né? E aí é muito importante para o transplante que esse paciente seja acompanhado no ambulatório de uma equipe de um centro de referência de transplante. Porque aí vai se definir, né, se esse paciente entra numa lista de transplante ou não, e qual é o tempo, em que momento que ele vai entrar. Né? Isso aí. Eu queria que o doutor também desse essa explicação, que a gente conversou em off antes, para eu entender... O doutor estava me falando, nós temos hoje o cirurgião cardíaco, o angiologista e temos o cardiologista clínico. Só para a gente entender quem a gente procura primeiro, quando que a gente procura, quando que a gente chega lá na cirurgia cardíaca, né? Para a gente poder entender, esclarecer isso também para a população, porque às vezes a gente fala tanto, às vezes a população, eu preciso, mas e aí, o que eu faço? Onde que eu vou? Quem eu procuro? Sim, não, sempre o cardiologista, né? O cardiologista clínico, ele é o grande maestro dessa orquestra. Ótimo. Né? Então, é ele que vai atender esse paciente, ele que vai acompanhar e é ele que, nos momentos propícios, vai encaminhar, né? Seja para a equipe da hemodinâmica, né? Para o hemodinamicista, que faz cateterismo, seja para o cirurgião cardíaco, seja para um arritmologista, enfim. Então, é sempre o cardiologista, com as consultas preventivas,
e de acordo a critério do cardiologista. E só rapidinho, assim, falando da consulta, a gente tem que sempre, desde quando, de que idade, ou a gente espera sentir alguma coisa para a gente procurar cardiologista, doutor? Não, eu digo assim, olha, 40 anos, consulta anual com o cardiologista. Se tiver riscos na família, infartos, morte súbita, antes, né? Muito bem, vamos voltar a falar de cirurgia, porque Vamos voltar a esse, falar de esse cirurgia. assunto é interessante. Eu tenho um conhecido que uma vez, eu ainda era mocinha na época, ele fez uma cirurgia. Ano passado. Ele fez uma cirurgia, doutor, que ele contando na forma dele que tirou um pedaço de uma veia da perna que colocou no coração. Explica isso para ele. Isso existe ainda? Isso já é coisa do passado? O que é Não, isso? Isso existe. acontece? Acontece. Essa é justamente a cirurgia de revascularização, né? De da quando ponte. está bloqueado lá. É quando tem um entupimento na Entupimento, veinha. ótimo. Exato. Quando a gente, porque o que acontece? Imagina uma veia, imagina um canudinho de refrigerante com um entupimento no Certo. meio, que está bloqueando a passagem de sangue. O que na cirurgia nós fazemos? Nós vamos construir um caminho alternativo para o sangue, tá? Para pular essa obstrução. A gente faz um bypass, né? Por isso que é popularmente conhecido como ponte. Você pula essa obstrução. Então, até onde está obstruído, está chegando o sangue. Dali para frente que está obstruído, o sangue vai para o outro caminho. Para a gente fazer essa ponte, esse bypass, a gente utiliza enxertos, né? E aí tem diversos enxertos. Os mais utilizados e consagrados é a artéria torácica interna, que é popularmente conhecida como mamária. Então, tem a mamária do lado esquerdo, ela passa aqui do lado do tórax. Uhum. A mamária do lado direito, que a gente utiliza de rotina, que são enxertos ótimos. Então, quando a gente precisa fazer o corte, a gente já prepara essa artéria, essa mamária, para fazer a ponte. Já usa ela para fazer a ponte. E dependendo da localização e do número de pontes, a gente também precisa fazer alguns cortezinhos na perna para retirar um segmento da veia safena. E aí que vem a popularização do nome de ponte de safena, né? E a ponte de safena é utilizada até hoje. Outro enxerto que a gente usa é uma artéria que passa aqui no braço, que é a artéria radial. E aí vai do planejamento da cirurgia, né? Para cada localização, número de pontes, características da pessoa, nós planejamos a cirurgia com o número e os tipos de enxerto. E quando a gente diz as artérias, elas estão pelo nosso corpo todo. Isso, e aí nós estamos falando especificamente das artérias do coração. A artéria do coração, a artéria é o que leva o sangue, Certo. né? Ela é chamada de coronária. É o nome que ela ganhou no batismo, Aham. né? E as artérias coronárias, elas estão espalhadas pelo corpo todo, que é o que leva o Só no sangue. coração. Só no coração. Só no coração. E assim, Ela quando- leva o sangue para o músculo poder bater. Bater. Então, E aí que leva o sangue pro corpo? aí a hora que o coração bate, ele manda o sangue que está dentro. Ele recebeu esse sangue do corpo pelas veias. Esse sangue ele mandou para o pulmão, né, pelo lado direito, né, do coração. Ele mandou para o pulmão para ser oxigenado. Lá no pulmão ele recebeu oxigênio. Ele volta para o coração, para as câmaras esquerdas. E lá numa parte que chama ventrículo esquerdo, ele bate e manda o sangue para a aorta. Apareceu de novo a aorta. Apareceu de novo. A aorta, que daí, a hora que esse sangue sai pela aorta, ele começa a ser distribuído para o corpo todo, um sangue que está oxigenado. E isso é um ciclo indefinido. Entendi. Né? E é verdade quando diz, aconteceu um acidente, a pessoa cortou uma artéria do braço, cortou a artéria da perna. Não, sim, você tem artérias no corpo todo. Isso aí. Sim, sim. E realmente pode levar à morte, caso... Dependendo do calibre da artéria, dependendo da gravidade do ferimento, sim. Então não é mito, não. Não é mito, É não. verdade, É verdade. pode acontecer. Doutor, agora, o doutor no início contou uma história lá, né, do paciente que
transferiu tudo com medo de morrer na cirurgia. Mas eu acredito também tem essa questão da humanização, de histórias também. Porque eu me imagino, de repente, com uma situação cardíaca, e eu vejo, de repente, no doutor, a minha saída, né? Eu preciso do seu conhecimento para... Então, eu acredito que muitas pessoas confiam demais no médico para poder fazer essa cirurgia, para poder passar por esse medo, por esse desconhecido, que é a cirurgia cardíaca. Vem alguém na cabeça, algum paciente, dessa afinidade que se cria, né? Eu imagino que sejam vários casos, mas... Vários pacientes, porque esse momento é um momento que nós médicos temos que entender que é a oportunidade do paciente adquirir a confiança, porque a confiança ela é muito importante no resultado. A confiança que o paciente tem, ela é importante no resultado. Tanto que as nossas consultas da equipe são, no mínimo, para uma consulta pré-operatória, no mínimo de 40 minutos. Para que esse paciente possa nos conhecer, para que ele possa nos escolher ou não. E isso daí é uma coisa também que eu costumo dizer para os meus pacientes. Em caso de dúvida, não tem o menor problema. O senhor pode falar para mim, eu não vou ficar bravo. Né? Nossa, eu quero operar em outra cidade, eu quero operar com o cunhado do cachorro da Glória Pires da novela, que é parente. Não tem o menor problema. O importante é que o senhor se sinta seguro. Seguro com a equipe, seguro com o hospital. Porque é um momento que eu entendo que é um momento difícil. E esse relacionamento, ele vai se mantendo. Às vezes, tem pacientes que, numa única consulta, já define pela cirurgia. Tem pacientes que retornam com dúvidas. E isso é outra coisa que nós deixamos ele muito à vontade. Né? Eu não consigo, exceto em urgências, mas aí nós estamos falando de outra coisa, né? Mas eu não consigo acreditar naquele paciente que põe uma faca no pescoço e do paciente fala, não, tem que operar e vai operar agora e vai operar, está aqui. Não. O paciente ele precisa entender o problema que ele está tendo, ele precisa entender o tratamento proposto, ele precisa tirar as dúvidas dele e aí ele tomar uma decisão em conjunto com a família, com tranquilidade. Isso é importante. Para criar essa relação de confiança. Essa relação de confiança. Saber que nós faremos de tudo para que haja êxito na cirurgia. Né? E eu não, nesses 19 anos aí, eu não tenho dúvidas de que a confiança do paciente, né? Como eu falei um pouquinho antes, aí, o medo ele é natural. Toda vez que para pegar a analogia de novo, toda vez que eu estou viajando no avião, eu tenho medo. Né? Falar assim, não, eu estou totalmente à vontade, eu não estou, mas eu confio muito em quem está pilotando. Né? Veja, eu não sei que horas que aquela pessoa foi dormir, eu não sei se ele bebeu, mas eu confio muito, eu confio que aquela pessoa e toda a equipe envolvida é séria e competente o suficiente para me conduzir do ponto A ao ponto B. Não quer dizer que eu não tenha medo, mas eu confio. E isso é importante. Em qualquer tratamento, claro que eu estou falando da cirurgia cardíaca aqui, mas em qualquer tratamento, né? Você escolhe os profissionais que vai te atender porque você confia, pela capacitação e pela confiança. E isso é metade do tratamento. Isso é metade do tratamento. Eu não tenho dúvidas disso. Tem alguma história aí de confiança que... a gente já contou várias histórias aqui de médicos que acabaram se tornando amigos, né? De pacientes. Até a gente contou uma história, uma vez a gente até virou vídeo para o hospital, foi na pandemia. Ele falou, não, quando eu sair dessa, quero que o doutor vá lá. Tinha uma banca, tem uma banca no Mercadão Municipal, quero que o doutor vá lá na minha banca. E nós gravamos o dia que o doutor foi, né? Um dos doutores do hospital foi até a banca de frutas, porque criou-se essa relação, né? De confiança. Sim. E, posteriormente, aí, de amizade, como uma forma de gratidão. Não sei se o doutor lembra de algum caso. Tenho vários casos que você acaba realmente ficando mais próximo e mais amigo. Eu tenho... Veja só, talvez o maior... Isso eu costumo falar sempre para a equipe, né? Talvez a maior selo
de qualidade nosso e que nos indica assim, ó, estamos indo no caminho certo, é quando o médico quer operar com a gente. Médicos, cirurgiões que veem a gente operando no dia a dia, né? E já operamos vários. Médicos, cardiologistas que trazem os seus parentes queridos para que nós operemos eles, né? Então, isso daí é uma sensação, uma sensação de que nós estamos no caminho correto e que devemos continuar nesse caminho. E pacientes que, por esses vínculos, acabam se tornando amigos e que acaba sendo engraçado, óbvio. Eu operei um senhor aqui no hospital e ele é muito atleta e muito divertido. O senhor já foi atleta, né? E um belo dia ele chega no consultório com mais outro amigão. Doutor, tudo bem? Eu falei, puxa, você tá bom? Tô ótimo. Eu trouxe o Pedro aqui, ó, que ele tá com o mesmo problema que eu, para você operar. Eu falei, então, vamos deixar... vamos fazer uma coisa? Deixa eu decidir isso juntamente com o envolvido. Não, mas é igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. O que era o pior? Que era igualzinho mesmo. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Bom, e aí operamos o amigo dele. Um belo dia eu tô... E por essas questões a gente conhece a família, conhece todo mundo. Aí operou e foi tudo bem. Então, sei lá, foi 6 meses depois, um ano depois, eu recebo uma foto. Os 2 artistas com um prato de torresmo, uma cerveja. Muito obrigado. Bom, eu olhei e falei assim... Para isso, né? Para isso. Falei, Jesus. Bom, mas Deus é grande. Não tenho dúvida. Não deu uma semana, eu encontrei a esposa. Falei, eu preciso falar com você. Doutor, por favor, deixa eu te mostrar um negócio. Olha, só para que falar assim, ó, o meu trabalho, eu fiz, o dele não está fazendo. Doutor, o senhor fique em paz, porque eu conheço muito bem com quem eu estou casado. Mas então, assim, essas histórias são ótimas, são maravilhosas. Isso é muito bom. E é muito bom, né, poder contribuir para que a pessoa volte a essa rotina, né? Claro, com cautela. Sim. Né? Vai beber a cervejinha, mas com cautela, pelo amor de Deus, né? Exato. Mas poder dar essa oportunidade, né? Porque ali não era só uma cerveja, mas era um encontro de amigos, né? Era um encontro de amigos. Talvez não teria, né? Se não tivesse passado pela cirurgia e tivesse sido bem sucedido. Sim, é essa agonia que o paciente tem, né? Por exemplo, pacientes que são mais jovens, doutor, se Deus quiser, eu vou conseguir ver meus filhos crescerem. Então, você poder contribuir para isso, né? É uma satisfação muito grande, muito grande. E eu quero fazer um adendo aqui, né? É que eu estou falando, às vezes eu uso né? Eu usei várias vezes nossa equipe, sim. Eu não faço nada sozinho, não. Eu sou só um porta-voz aqui, né? Eu tenho um orgulho imenso da equipe, sabe? Que enquanto eu estou aqui, eles estão fazendo uma outra cirurgia lá. São pessoas totalmente dedicadas, honestas, íntegras. Não tem um dia que eu ligo e falo, olha, nós vamos precisar fazer tal coisa, que as pessoas... Não é que elas não vêm, que elas não vêm sorrindo, não vêm com satisfação. Isso eu estou falando da minha equipe, mas... eu estenderia isso para todas as áreas do hospital, né? Porque a gente acaba envolvendo todas as áreas, os anestesistas, as circulantes de sala, né? Cardiologistas, nefrologistas, enfim. Então, eu sou só um porta-voz. A gente não faz nada sozinho. E minha equipe é maravilhosa, sabe? Uma equipe comprometida, honesta, séria, empenhada. Isso dá muito prazer, né? Eu levanto todo dia feliz para trabalhar. Que né? bom. Porque é um ambiente bom. O nosso ambiente é um ambiente muito bom. E ter essa valorização, eu acredito que a equipe se sentir valorizada dessa forma, como o doutor traz aqui, é extremamente importante. Cada um saber ali da importância que tem dentro da equipe. Cada um sabe da importância e sabe exatamente o que fazer. Isso é importantíssimo. Para o resultado? Para o resultado, exatamente. Né? Cada um sabe exatamente o seu papel, o que fazer. É uma equipe que se ajuda mutuamente. É uma equipe que passa alegrias juntos, tristeza juntos, um dando apoio para o outro. Né?
Isso é muito gostoso. É uma segunda família. Eu ia falar, acaba se É a tornando segunda família. mais uma família, né? Você pensa que a nossa instrumentadora é a Denise, que obviamente todo mundo chama de D. Minha esposa se chama Adriana. Obviamente eu chamo ela de Dri. Minha mulher tá muito tranquila de eu chamá-la de D. Porque assim... Durante o eu dia passo mais trabalhando, tempo aqui. pensa. Exato, exatamente. É de se entender. Muito feliz com a participação do doutor aqui. A gente ia embora, né, conversando. Mas o doutor tem agenda, nós também, né? Senão a gente ia conversar. Mas eu gostaria, para a gente finalizar, doutor, que o doutor deixasse aqui uma mensagem, né? A gente falou muito do medo hoje, a gente falou muito de segurança, de confiança. Uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, até alguns que podem estar passando por esse momento, podem estar se preparando para uma cirurgia cardíaca ou podem vir no futuro precisar de uma cirurgia cardíaca, e para que essas pessoas estejam mais preparadas, né, para isso, depois desse nosso bate-papo aqui, mais preparada com um pouco mais de conhecimento para equilibrar esse medo, né, do desconhecido. O que eu poderia falar, que parece bordão, mas eu falo de coração, minha última mensagem: acredite em Deus. Nós estamos numa vida tão corrida, com tanta ciência, entre aspas, né? Pseudociências, tantos gurus, e está muito propício, né? Nós estamos aí a 12 dias do Natal, né? Creia em Deus, em Jesus. Já é o primeiro passo mais importante. É tudo, é tudo. É isso aí. Doutor Marcos, muito obrigada. Doutor Marcos Joaquim, da equipe do HFC Saúde. A gente está muito feliz com a sua participação aqui. Eu agradeço. Pela aula que o doutor trouxe aqui para a gente hoje e pelos ensinamentos também. É muito bom a gente poder ter o HFC Cash, onde a gente pode levar informação. Eu acredito que a informação ajuda na questão da cura, na prevenção. Então, levar informação nunca é demais, né? Informação de qualidade nunca é demais. E muito obrigada, porque o doutor também contribuiu em trazer essa informação de qualidade. Eu agradeço pelo convite, parabéns pela iniciativa, estou sempre à disposição. Obrigada. E olha, esse foi mais um episódio do HFC Cast. Lembrando que nós temos vários outros que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Spotify para você poder acompanhar todos. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.